Para o mundo, a gente era a família, a que sempre se abraçava no enterro dos parentes, a que colocava comida quente na mesa até os domingos serem sagrados. Mas entre os risos e as bênçãos do tio Raul, havia uma regra não escrita: silêncio sobre os cortes. Meu nome é Juliana. Tenho 41 anos agora e demorei quase toda a minha vida para entender que as cicatrizes invisíveis podem doer mais que as que aparecem na pele. Eu cresci num bairro operário de São Paulo, perto da refinaria de aço onde meu pai trabalhou por 25 anos. Nossa casa era pequena, mas minha mãe tinha o dom de fazer qualquer espaço ficar aconchegante. 3 quartos apertados para mim, minha irmã Luísa e meus pais. E nos finais de semana, aquela mesma sala minúscula se transformava no ponto de encontro da família inteira. A gente era o tipo de família que fazia churrasco no quintal com música alta, que dava presente no aniversário, mesmo que fosse barato, que se abraçava forte quando alguém chorava. Pelo menos era o que eu acreditava. Eu devia ter uns 6 anos quando o tio Hal, irmão da minha mãe, veio morar com a gente. Ele tinha acabado de se separar e, como minha mãe sempre dizia, família é para essas horas. Naquele tempo, a presença dele era como um presente para mim. Ele trazia histórias de viagens que fez quando era caminhoneiro, tinha sempre uma bala no bolso e me chamava de princesa da casa. Minha mãe olhava com admiração para o irmão mais velho que sempre tinha resposta para tudo. Meu pai, um homem quieto que falava pouco depois das horas pesadas na refinaria, parecia se encolher um pouco mais quando o tio chegava, mas eu era pequena demais para entender o que isso significava. Não sei dizer quando as coisas começaram a mudar ou se elas sempre foram assim e eu que não via. Talvez tenha sido gradual e como aquele experimento da rã na água que vai esquentando devagar. Você não percebe que está cozinhando até que seja tarde demais. Na adolescência, eu comecei a notar os padrões. O tio Raul tinha opiniões sobre tudo na minha vida, sobre as minhas amizades, aquela Denise tem cara de ser uma vagabunda, sobre o que eu estudava, literatura, vai morrer de fome, sobre as roupas que eu usava, essa saia tá muito curta, parece uma qualquer. Era como se não existisse um espaço da minha vida onde ele não se sentisse no direito de interferir. Eu tentava me defender, claro. Tio, a Denise é minha melhor amiga desde a quinta série. Ou então, mas eu gosto de literatura, quero ser professora. E sempre vinha a resposta demolidora. Juliana, deixa de ser infantil. Eu só estou tentando te proteger. Você é ingênua demais para entender como o mundo funciona. E sabe o que era pior? Todo mundo concordava com ele. O Hal só quer o seu bem, minha mãe dizia. Escuta o que teu tio está falando, ele tem experiência, completava meu pai. Como se gerir minha própria vida fosse uma coisa que eu nunca seria capaz de fazer sozinha. Teve uma vez, eu tinha uns 16 anos, que organizei com meus amigos para ir num show de rock. Economizei durante meses com o dinheiro que ganhava dando aula particular de matemática. Quando chegou o dia, arrumei minha mochila, coloquei uma calça jeans e uma camiseta preta, nada demais. O tio Hal estava sentado na sala quando eu saí do quarto, pronta para ir. Ele olhou para mim como se tivesse visto um ET. Aonde você pensa que vai vestida assim? No show que eu te falei semana passada, tio, da banda Legião Urbana, lembra? Ele deu aquela risada que eu já conhecia bem. Aquela que dizia que eu estava sendo ridícula só de pensar que poderia fazer algo sem a aprovação dele. Você acha mesmo que sua mãe ia deixar você sair assim, para um lugar cheio de drogado e vagabundo? Ela me pediu para ficar de olho em você justamente porque sabia que você ia aprontar. Mas ela deixou, tio. Eu falei com ela há 2 semanas. Não foi isso que ela me disse hoje mais cedo. Você anda muito rebelde, Juliana. Eu sei que é fase, mas precisa aprender a respeitar os mais velhos. Naquela hora, minha mãe entrou na sala. Olhei para ela, implorando com os olhos que confirmasse o que eu sabia ser verdade. Que ela tinha permitido, que sabia do show há semanas. Mãe, fala pro tio que você deixou eu ir no show hoje. Ela olhou para o Raul, depois para mim, depois para o chão. Filha, se seu tio está dizendo que não é seguro, é porque não é mesmo. Ele conhece esses lugares melhor que a gente. Algo se quebrou dentro de mim naquele dia. Não foi só o show que perdi, foi a confiança na minha própria memória. Nas semanas seguintes, comecei a anotar tudo em um diário escondido entre o colchão e o estrado da cama. As permissões que me davam e depois diziam que nunca deram. As promessas que faziam e depois juravam nunca ter feito. Hoje sei que isso tem nome: gaslighting.
é quando alguém te faz duvidar da sua própria sanidade, da sua memória, da sua percepção da realidade. Mas naquela época, eu só sabia que havia algo profundamente errado e que de alguma forma era culpa minha. Os anos foram passando e o controle do tio Raul só aumentava. Quando terminei o ensino médio, consegui uma bolsa parcial para estudar letras numa faculdade particular. Não era a USP que eu sonhava, mas era um começo. Lembro de chegar em casa com o resultado, vibrando de alegria e encontrar a família reunida na sala. Eu mal podia conter a animação quando contei a novidade. Passei, gente, consegui a bolsa. Meu pai sorriu discretamente. Minha mãe me abraçou rápido. Tio Raul tomou um gole do café e disse, sem nem me olhar: bolsa parcial? E quem vai pagar o resto? Seu pai que mal consegue manter essa casa em pé? Ou você acha que dinheiro nasce em árvore? Eu vou trabalhar, tio. Já conversei com a dona Célia da papelaria e ela disse que posso ficar meio período lá. E aí você vai estudar quando? De madrugada? Vai dormir 2 horas por noite e depois ficar doente? Aí quem vai ter que cuidar de você? Sua mãe, que já não tem tempo nem para respirar? Ele tinha o dom de fazer qualquer sonho parecer uma ofensa contra a família. Como se cada tentativa minha de crescer fosse um ato de ingratidão. Mas tio, é meu futuro. Seu futuro é não dar trabalho para sua família. Tem o curso técnico de contabilidade que o filho da Ivone fez. Em um ano você está empregada ganhando seu dinheiro, podendo ajudar em casa ao invés de ser mais um peso. E assim foi. Deixei a faculdade de lado e fui fazer o curso técnico. Tio Raul conhecia alguém no banco e conseguiu me encaixar como estagiária assim que terminei. Eu deveria ser grata, não é? Ele estava resolvendo minha vida. Todo mundo dizia isso. Como você tem sorte de ter um tio que se preocupa tanto com você? Na época eu namorava o Carlos, um rapaz que trabalhava na mesma agência bancária. Ele era gentil e tratava bem, e pela primeira vez eu sentia que alguém realmente me via. Não demorou para o tio Raul começar a invadir esse espaço também. Esse rapaz não me engana com essa conversa mansa. Homem só quer uma coisa de mulher fácil. Mas tio, o Carlos é super respeitador. Ele nem tenta nada que eu não queira. Ah, a gente já tá querendo coisas, é? Tá vendo como eu tenho razão? Já tá se entregando pro primeiro que aparece. Às vezes ele fazia isso na frente da família toda, durante o almoço de domingo. Outras vezes esperava me pegar sozinha na cozinha. O pior é que ele sempre disfarçava como preocupação, como amor. Só não quero que você sofra como sua tia sofreu, ele dizia. E todos ao redor concordavam que ele era um homem sábio e experiente. Eu e o Carlos duramos quase 2 anos, até que ele conseguiu um emprego melhor em Campinas. Me convidou para ir junto, começarmos uma vida lá. Pela primeira vez vi um caminho de fuga. Vou me mudar com o Carlos para Campinas, anunciei durante um jantar. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Meu pai parou o garfo no ar. Minha mãe deixou cair um copo que se estilhaçou no chão. Tio Raul continuou comendo como se não tivesse ouvido nada. Você não vai a lugar nenhum, ele disse finalmente, sem levantar os olhos do prato. Não estou pedindo permissão, tio. Tenho 23 anos, sou adulta. Foi aí que ele levantou o olhar. Aqueles olhos, ainda me arrepio quando lembro. Adulta, você mal consegue decidir que roupa vestir sem perguntar para sua mãe. Vai morar com um homem que conhece há 2 anos? Acha que ele vai sustentar você? Ou pior, acha que vai sustentar ele? Com um saláriozinho de assistente bancária? A gente vai se virar, tio. As pessoas fazem isso todos os dias. As pessoas se fodem todos os dias, isso sim. E depois voltam chorando pro colo da mãe. É isso que você quer? Destruir sua mãe de preocupação? Matar seu pai de desgosto? Ele continuou falando, aumentando o tom a cada frase, pintando os piores cenários possíveis. Drogas, violência doméstica, abandono, pobreza. Como se a única coisa entre mim e um destino terrível fosse ele e suas regras. Minha mãe chorava silenciosamente. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Não fui para Campinas. Carlos partiu, prometendo que manteríamos contato, que daríamos um jeito. 2 meses depois ele conheceu outra pessoa. Não posso culpá-lo. Esse foi só o primeiro de muitos relacionamentos que o tio Raul sabotou. Cada vez que eu tentava construir algo fora daquela casa, ele encontrava uma forma de cortar pela raiz. E o pior, com o tempo, comecei a acreditar que ele estava certo. Que eu era incapaz, que precisava dele para me guiar, para me proteger de mim mesma. A manipulação era tão sutil que eu nem percebia. Se eu reclamava de alguma coisa no trabalho, ele dizia:
Você sempre vê problema em tudo, Juliana. É por isso que as pessoas não gostam de trabalhar com você. Se eu queria mudar o visual, vai estragar seu cabelo à toa, depois vai ficar chorando pelos cantos. Se eu questionava qualquer decisão familiar, lá vem a rebelde, achando que sabe mais que todo mundo. Com o tempo, parei de compartilhar meus sonhos, meus planos. Parei até de formá-los. Era mais fácil viver no piloto automático. Trabalho, casa, igreja, trabalho. Nos fins de semana, os almoços de família, onde tio Raul reinava como um pequeno deus, decidindo quem merecia aprovação e quem seria o alvo da vez. Quando meu pai faleceu aos 58 anos de um infarto fulminante, algo mudou. É estranho como a morte de alguém próximo pode ser devastadora e libertadora ao mesmo tempo. Devastadora pela dor, claro, mas libertadora porque me fez enxergar como a vida é curta e frágil. No velório, observei tio Raul organizando tudo, dizendo às pessoas onde sentar, o que dizer, como agir, controlando até nossos lutos. Vi minha mãe, mais frágil do que nunca, assentindo a tudo que ele dizia, como se sem ele ela fosse se despedaçar. E percebi que eu estava seguindo o mesmo caminho. Meu pai nunca enfrentou o tio Raul. Nunca disse não às suas intromissões, nunca protegeu seu próprio espaço, sua autoridade dentro de casa. E foi assim que ele viveu, uma sombra na própria vida. Eu não queria o mesmo para mim. Comecei devagar, um curso de inglês às terças e quintas, sem contar para ninguém. Uma conta bancária separada onde guardava um pouco do meu salário todo mês. Pequenas decisões tomadas sem consultar a família. Era como aprender a andar de novo depois de anos numa cadeira de rodas. Você tá diferente, Ju, minha colega de trabalho Marta comentou um dia. Mas, sei lá, você. Não soube o que responder. Eu estava começando a me reconhecer de novo aos poucos, a ouvir minha própria voz, em vez das vozes dos outros na minha cabeça. Foi nessa época que conheci a Drapor Teresa, uma psicóloga que atendia pelo convênio da empresa. Fui até lá inventando uma desculpa sobre estresse no trabalho. Nunca admitiria que precisava de ajuda emocional. Isso seria confirmar o que tio Raul sempre disse sobre minha fraqueza mental. Na terceira sessão, desabei. Contei tudo: o controle, a manipulação, as pequenas crueldades disfarçadas de preocupação. Como eu me sentia constantemente invalidada, incapaz, presa. Juliana, o que você está descrevendo é abuso psicológico, ela disse. Simplesmente. Abuso? Não, não podia ser. Abuso era bater, gritar, trancar alguém num quarto. Não era isso. Não era família. Abuso não precisa deixar marcas visíveis para destruir alguém por dentro, ela explicou. E muitas vezes vem das pessoas que deveriam nos proteger. Saí daquela sessão atordoada, como se tivesse levado um tapa. Nos dias seguintes, comecei a enxergar cada interação familiar através dessa nova lente. Os comentários do tio Raul não eram preocupação, eram controle. As interferências não eram para me proteger, eram para me manter dependente. As críticas não eram para me melhorar, eram para me diminuir. Por que ninguém nunca tinha me dito isso? Porque eu nunca tinha percebido. Existia um nome para o que eu vivia há anos, e saber disso era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Passamos meses trabalhando nisso na terapia, aprendendo a identificar os padrões, a estabelecer limites, a recuperar minha voz. Não foi fácil. Cada pequeno não que eu dizia em casa era seguido por retaliações sutis. Um comentário sobre como eu estava diferente metida. A insinuação de que a terapia estava me enchendo a cabeça de besteira. Minha mãe me olhando com aqueles olhos magoados, como se cada tentativa minha de autodeterminação fosse uma traição. Tive uma recaída forte quando, depois de 6 meses de terapia, tio Raul descobriu sobre as sessões. Não sei se vasculhou minhas coisas ou se alguém do trabalho comentou. O fato é que ele me esperou chegar em casa num dia de chuva, sentado na sala escura. Então a princesinha acha que precisa de uma psicóloga para curar o que não tem cura? Eu gelei. Todas as minhas defesas recém-construídas pareceram desmoronar como um castelo de areia. Não é isso, tio. É só que você não sabe lidar com os problemas que você mesma cria, ele interrompeu. Sempre foi assim. Tão inteligente para algumas coisas e tão burra para a vida. Precisando de ajuda para a coisa mais simples que é viver sem criar drama. Ele se levantou, veio até mim. Minha respiração ficou presa na garganta. Sabe o que eu acho engraçado? Ver você gastando dinheiro que mal dá para suas contas para pagar alguém para ouvir suas bobagens. Alguém que não te conhece, que não sabe nada da nossa família, que só quer seu dinheiro. E sabe o que é mais engraçado ainda?
que essa pessoa provavelmente ri de você quando você sai de lá. Eu quis chorar, quis gritar, quis dizer que ele estava errado, que a Dr. Teresa me ajudava a ver o quanto ele me destruía, mas não consegui dizer nada. E ele sorriu, aquele sorriso que dizia que tinha vencido mais uma vez. Vou fazer um chá para você. Tá toda molhada da chuva. Depois a gente conversa sobre esse desperdício de dinheiro. Naquela noite no meu quarto, chorei até não ter mais lágrimas. Senti que estava de volta à estaca zero, que nunca conseguiria me libertar. Mas algo tinha mudado. Mesmo em meio ao desespero, uma vozinha dentro de mim, minha voz, não a dele, dizia: Isso é exatamente o que ele quer que você sinta. Impotência, desistência. No dia seguinte, mandei uma mensagem para a Dr. Teresa remarcando a sessão que tinha cancelado no momento de fraqueza. E comecei a planejar minha saída definitiva daquela casa, daquela cidade, daquela vida. Foi um plano lento, meticuloso, secreto. Apliquei para vagas de trabalho em outras cidades, pesquisei lugares para morar, guardei dinheiro como nunca. Em 1 ano e meio, consegui juntar o suficiente para recomeçar em outro lugar, longe o bastante para não ser facilmente alcançada, mas não tão longe que parecesse uma fuga dramática. João Pessoa, um lugar onde eu não conhecia ninguém, onde ninguém me conhecia, onde eu poderia ser apenas Juliana, não a sobrinha do Raul, coitada, tão frágil. O mais difícil foi contar para minha mãe. Ela estava mais dependente do irmão do que nunca depois da morte do meu pai. Eu sabia que ela veria minha partida como abandono, não como sobrevivência. Mãe, consegui uma transferência no banco. Vou para João Pessoa mês que vem. Estávamos sozinhas na cozinha. Ela parou de lavar a louça, mas não se virou para me olhar. Seu tio sabe disso? Nem parabéns, filha, ou vou sentir sua falta. A primeira preocupação dela era se eu tinha obtido permissão do tio Raul. Não, mãe. E não vai saber até eu já estar lá. Aí sim ela se virou, os olhos arregalados como se eu tivesse confessado um crime. Você não pode fazer isso com ele, Juliana. Não depois de tudo que ele fez por você e por nós. E o que exatamente ele fez por mim, mãe? Me impediu de estudar o que eu queria, de namorar quem eu gostava, de viver minha própria vida. Ele nos protegeu, sempre. Desde que seu pai ficou doente da primeira vez, foi ele quem segurou as pontas aqui em casa. Eu não sabia que meu pai tinha ficado doente da primeira vez. Essa era nova para mim. De que doença? Depressão, ela disse baixinho. Seu pai teve uma depressão forte quando você tinha uns 4 anos. Quase perdeu o emprego. Foi o Raul que ajudou a gente financeiramente naquela época. Foi ele que trouxe seu pai de volta, que deu estrutura para essa família não desmoronar. Era como se um quebra-cabeça estivesse se montando na minha frente. A submissão do meu pai, a gratidão eterna da minha mãe, o poder que tio Raul exercia sobre todos nós. Mãe, eu sou grata pela ajuda financeira, de verdade, mas isso não dá a ele o direito de controlar minha vida, e nem a sua. Você não entende nada da vida, menina. Entendo que tenho 32 anos e nunca vivi de verdade, que tudo o que já quis fazer foi abortado por ele, que tenho medo da minha própria sombra por causa das inseguranças que ele plantou em mim. Isso eu entendo. Ela jogou o pano de prato com força na pia. Se você sair dessa casa sem a bênção dele, não precisa mais voltar. Aquelas palavras me atingiram como facas, minha própria mãe escolhendo o controle do irmão sobre a liberdade da filha. Engoli o choro e disse, mais calma do que me sentia. Então é assim que termina, mãe. Você escolhendo um tirano em vez da sua filha? Eu estou escolhendo a família. Algo que você claramente não valoriza. Saí da cozinha antes que ela pudesse ver minhas lágrimas. No meu quarto, olhei para o pequeno espaço que ocupei por mais de 3 décadas. As paredes que testemunharam meu lento desaparecimento como pessoa. A cama onde chorei tantas oportunidades perdidas. A janela por onde eu via a vida passar, sem participar dela. Sim, eu estava deixando minha família para trás. Mas que família era essa que exigia minha anulação como preço para pertencer? Na manhã em que parti, tio Raul estava coincidentemente na sala. Minha mãe deve ter contado, afinal. Então a ingrata está fugindo, ele disse quando me viu com a mala. Não estou fugindo, tio. Estou seguindo em frente. Seguindo em frente, ele repetiu com desdém. E quem você acha que vai estar lá quando você fracassar? Quando perceber que não é capaz de se virar sozinha nesse mundo? Nunca vou saber se sou capaz, se nunca tentar, não é? Sua mãe vai adoecer de preocupação. Isso é o que você quer? Matar sua mãe de desgosto como seu pai fez? Aquilo era baixo, mesmo para ele.
usar a morte do meu pai como arma. Respirei fundo, tentando aplicar o que tinha aprendido na terapia. Tio, sei que você se preocupa, mas essa é minha vida e preciso vivê-la. Minha mãe é adulta, vai superar. Você não merece essa família, depois de tudo que fizemos. Olhei para ele, realmente olhei, talvez pela primeira vez. Um homem de meia idade, amargo, controlador. Alguém que só se sentia poderoso diminuindo os outros. É, tio, talvez eu mereça mais. Peguei minha mala e saí, sem olhar para trás. O táxi me esperava na esquina. João Pessoa me esperava do outro lado de uma viagem de avião. Uma nova vida me esperava além do medo. Os primeiros meses foram difíceis. A solidão era esmagadora às vezes. A culpa pela forma como deixei as coisas com minha mãe me consumia em noites de insônia. Nos momentos mais baixos, quase dei razão ao tio Raul. Talvez eu realmente não fosse capaz de me virar sozinha. Mas aí vinha a manhã, e com ela a liberdade radical de não ter que prestar satisfações a ninguém. De poder escolher a cor da minha toalha de banho sem ouvir que era muito chamativa. De poder chegar em casa a hora que quisesse. De não ter que modular cada expressão facial para evitar comentários sobre meu mau humor constante igual ao pai. Encontrei um grupo de apoio para pessoas que viveram relacionamentos abusivos. A princípio, me senti uma intrusa. A maioria eram mulheres que tinham saído de relacionamentos românticos violentos. O que era minha história perto daquilo? Mas quando comecei a falar, vi os olhares de reconhecimento. O abuso é abuso, não importa de onde venha. Foi lá que conheci Débora, que se tornaria minha melhor amiga e maior apoio nos anos seguintes. Ela tinha fugido de um marido controlador no interior de Minas e reconstruído sua vida em João Pessoa. A gente é como gato, ela me disse uma vez. Cai de qualquer altura e ainda aterrissa em pé. Com o tempo, comecei a descobrir quem era Juliana sem as definições impostas pelo tio Raul. Descobri que gosto de acordar cedo e ver o nascer do sol na praia, algo que nunca teria feito em São Paulo, onde qualquer manifestação de alegria era vista como frivolidade. Descobri que tenho talento para escrever e comecei um blog anônimo sobre minha jornada de cura. Descobri que adoro dançar forró, mesmo sendo desajeitada no começo. Descobri, acima de tudo, que sou mais forte do que jamais imaginei. 2 anos depois de minha partida, recebi uma ligação inesperada. Minha mãe estava no hospital. Um AVC leve, mas que exigia cuidados. Tio Raul, é claro, estava cuidando de tudo. Voltei a São Paulo com o coração na mão, sem saber o que encontraria. O que encontrei foi minha mãe envelhecida, fragilizada, mas com um olhar diferente. Talvez a proximidade da morte tenha esse efeito nas pessoas. Clareia as prioridades. Você está bonita, foi a primeira coisa que ela disse quando entrei no quarto do hospital. Diferente, forte. Sentei ao lado dela, segurei sua mão. Não precisava de muito mais que isso. Seu tio estava aqui até agora, ela comentou, controlando os médicos, dizendo que eles deveriam ou não fazer. Alguns hábitos nunca mudam, né? Havia um tom diferente na voz dela. Não consegui identificar o que era. E como você está, mãe? Os médicos disseram que foi leve, que vai se recuperar bem. Estou pensando muito, filha, sobre a vida, sobre escolhas. Ela fez uma pausa, olhou pela janela. Sobre como deixei seu tio tomar conta de tudo, inclusive de mim. Meu coração acelerou. Era a primeira vez que ouvia minha mãe falar assim. Ele sempre foi dominador desde criança. Nosso pai batia muito nele, sabe? Acho que ele aprendeu que controlar os outros era a única forma de se sentir seguro. Ela apertou minha mão. Não é desculpa para o que ele fez com você, com todos nós. É só uma explicação. Não precisamos falar disso agora, mãe. Você precisa descansar. Não, preciso falar. Não sei quantas chances vou ter. Ela inspirou fundo. Me desculpa, filha, por não ter te protegido dele, por ter deixado você crescer sendo diminuída, por ter escolhido ele quando você mais precisava de mim. As lágrimas vieram, inevitáveis, as dela, as minhas. Você é forte, Juliana, muito mais forte do que eu jamais fui, vejo isso agora. Ficamos ali, chorando baixinho, segurando as mãos uma da outra. Décadas de coisas não ditas flutuando entre nós. O que você vai fazer agora, mãe, depois que sair do hospital? Vou para casa. A casa que seu pai construiu para nossa família, não para o seu tio. E o tio Raul? Vai ter que encontrar outro lugar para viver, outro lugar para controlar. Não acreditei de imediato. Já tinha visto minha mãe ensaiar pequenas rebeldias antes, apenas para voltar à submissão na primeira dificuldade.
Mas algo me dizia que dessa vez era diferente. Eu estava certa. 3 dias depois, quando tio Raul voltou de uma visita ao banco, encontrou suas coisas empacotadas na varanda. A fechadura tinha sido trocada. O que significa isso? Ele gritou ao telefone quando me ligou, furioso. Significa que minha mãe finalmente está tomando sua vida de volta, respondi calmamente. Isso é sua influência, não é? Você sempre envenenou sua mãe contra mim. Tio, talvez seja a hora de olhar para si mesmo e perguntar por que as pessoas precisam fugir de você para poder respirar. Ele continuou gritando, ameaçando, tentando me manipular com as mesmas técnicas de sempre. Mas elas não funcionavam mais. Não à distância. Não com tudo que eu tinha aprendido sobre mim mesma, sobre ele, sobre abuso. Boa sorte, tio Raul. Espero sinceramente que um dia você encontre paz sem precisar controlar os outros para se sentir poderoso. Desliguei, bloqueei seu número. E soube, naquele momento, que estava verdadeiramente livre. Minha mãe vendeu a casa em São Paulo alguns meses depois. Comprou um pequeno apartamento em João Pessoa, a poucos quilômetros do meu. Começamos a reconstruir nossa relação, lentamente, com a ajuda de terapia familiar. Não é perfeito. Décadas de dinâmicas tóxicas não se desfazem do dia para a noite. Mas é real e é nosso. Quanto ao tio Raul, soube por parentes distantes que ele encontrou outro alvo para seu controle. Uma prima distante que estava passando por um divórcio difícil. Padrões são difíceis de quebrar quando você não reconhece o problema em si mesmo. Sinto pena dele, de certa forma. Viver precisando dominar os outros é uma prisão tão grande quanto ser dominado. Hoje, aos 41 anos, olho para trás e vejo quanta vida perdi tentando ser quem não era para agradar quem não merecia. Mas também vejo quanta vida ganhei desde que tive coragem de dizer não, de quebrar o silêncio sobre os cortes. Meu blog anônimo se transformou em um projeto maior. Comecei a estudar psicologia, realizando finalmente o sonho antigo de entender o comportamento humano. Uso minhas experiências para ajudar outras mulheres a identificar abusos sutis, aqueles que não deixam marcas visíveis, mas que destroem almas. Conheci um homem gentil, que me pergunta o que eu quero em vez de dizer o que devo fazer, que celebra minhas conquistas em vez de diminuí-las, que me vê como uma companheira, não como uma extensão dele. E mais importante, aprendi a ouvir minha própria voz intuitiva, aquela que sempre soube que algo estava errado, mesmo quando todos ao meu redor diziam que eu estava exagerando, aquela que me guiou para longe da toxicidade, mesmo quando o caminho parecia impossível. Para quem está ouvindo esta história e se identifica, quero dizer, você não está louca. O que sente é real. A confusão, a sensação de inadequação, o medo constante de estar errada são sintomas de estar sob controle emocional de alguém. E existe saída. A saída não é fácil nem rápida. É um caminho cheio de dúvidas, recaídas e culpa. Mas do outro lado há uma versão de você que respira livremente, que sorri sem calcular as consequências, que vive em vez de apenas sobreviver. Para o mundo nós éramos a família, a que se abraçava nos enterros e rezava nos domingos. Mas entre os abraços e as orações havia o silêncio forçado, o medo, o controle. Hoje entendo que família verdadeira não esmaga, eleva, não controla, apoia, não diminui e celebra. Hoje eu me celebro. Celebro cada não, que aprendi a dizer, cada limite que estabeleci, cada vez que escolhi a mim mesma em vez da aprovação dos outros. A menina silenciada finalmente encontrou sua voz. E é linda, e é forte, e é livre. E a sua também pode ser.